Bem, então vamos retomar os nossos trabalhos e, de facto, começo por agradecer a presença das três representantes da Associação dos Profissionais do Regime de AMAs, da APRA, a senhora Luísa Sousa, a senhora Romana Sousa e a senhora Bárbara Ferreira, no quadro que estão aqui hoje connosco nesta comissão, no quadro de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, sobre a regulação das regras para assegurar a gratuitidade da alimentação às crianças em AMAs integradas no Instituto de Segurança Social. Portanto, agradecendo uma vez mais a disponibilidade, eu daria a palavra ao Grupo Parlamentar, ao Bloco de Esquerda, portanto, que apresentou este requerimento, de modo a que possa fazer a apresentação do seu requerimento. Pedir-lhe, portanto, de acordo com aquilo que são os nossos tempos regimentais, que essa apresentação fosse feita num período não mais longo que 5 minutos e depois a APRA teria um período de 10 minutos para fazer a intervenção e a exposição que entendam fazer, à qual depois se seguirá um conjunto de intervenções dos diferentes grupos parlamentares. Muito obrigada. Portanto, eu dou a palavra de imediato ao deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar as representantes da Associação das Profissionais no Regime de AMAs. Creio que é muito importante podermos ouvir-vos aqui nesta comissão, porque, de facto, em resultado da concretização da gratuitidade das creches, como se sabe, a gratuitidade das creches abrange as crianças que frequentam as creches, mas também as chamadas creches familiares ou, enfim, as AMAs cujos serviços são comparticipados pela Segurança Social e coloca-se um problema, de facto, não é? Já está identificado, que é que as crianças que estão nas creches terão acesso a refeições e, portanto, como é que este problema se resolve no caso das crianças que, não estando numa instituição, estão na casa das AMAs em creches familiar. O modo como o Governo entendeu resolver este problema é totalmente inaceitável, por duas razões. Primeiro, pelos valores que definiu, isto é, achar-se que uma AMA pode, ou quem quer que seja, pode com 4 euros por dia facultar 3 refeições às crianças, se considerarmos que estamos a falar de uma pequena refeição a meio da manhã, do almoço e de um lanche. 4 euros é absolutamente impossível, ainda mais agora com o aumento dos preços dos bens alimentares. E, portanto, o valor não é compatível com o objetivo a que as AMAs têm de responder. E o outro problema é que o Governo imputa às AMAs a confecção das refeições. Ora, como ao mesmo tempo que imputa às AMAs a confecção das refeições, entende que a guarda das crianças e a confecção das refeições não são duas atividades compatíveis, o que o Governo faz é escravizar as AMAs, obrigando-as a confeccionar as refeições fora do seu horário de trabalho, num horário em que elas não são remuneradas por essa tarefa. E estamos a falar, diga-se de passagem, de profissionais que pela própria natureza destas funções, apesar de terem sido integradas, as que estão na Segurança Social, terem sido integradas na Administração Pública, têm horários que frequentemente podem ir às 11 horas por dia, por causa do desencontro entre os horários das primeiras crianças que chegam e das últimas crianças que vão embora, porque há pais que têm que deixar as crianças muito cedo na AMA e há pais que só podem buscar as crianças mais tarde. Ou seja, estamos a falar de profissionais que já fazem um volume bastante elevado de horas extra, algumas destas horas nem sequer são remuneradas e a quem se está a pedir que, para além destas horas, ainda confeccionem refeições fora das horas em que são remuneradas.
parece-nos que este despacho é, por isso, é um despacho que tem que ser revogado, tem que ser substituído, tem que se encontrar outra solução. Percebemos qual é o objetivo genérico de garantir às crianças que frequentam as AMAs o acesso às refeições de forma gratuita, parece-nos razoável. O modo de o fazer não é aceitável. E por isso é que chamamos aqui as AMAs, que já reagiram através da sua associação e de um comunicado que fizeram, e creio que estará disponibilizado para todos os grupos parlamentares que o queiram consultar, e chamamos também os 2 secretários de Estado que fazem a assinatura conjunta deste despacho, ou que têm a tutela conjunta desta matéria. A nossa expectativa discutiremos a seguir, mas deixamos já o apelo aos grupos parlamentares, creio que é um apelo que as AMAs subscreverão, vocês dirão, que se possa ouvir ainda na segunda-feira estes senhores secretários de Estado, ou antes ou depois. Eles vão estar cá no Parlamento e, portanto, seria bom que encontrássemos um momento para que eles pudessem pronunciar sobre isto, porque senão só vamos poder ouvi-los depois em dezembro, provavelmente. E esta situação é uma situação muito premente, porque esta situação está colocada agora. E, portanto, nós precisávamos de fazer aqui alguma pressão para que o Governo mudasse de posição e para que se encontrasse uma solução razoável. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu daria agora a palavra às representantes da APER, não sei quem é que vai intervir. A Sra. Luísa Sousa, portanto, pediria que tentasse ser breve, respeitando, portanto, os 10 minutos, tendo os 10 minutos para fazer essa exposição. Muito obrigada. Agradecemos desde já a oportunidade de sermos ouvidas e recebidas aqui nesta Casa para apresentarmos a nossa situação e as nossas dificuldades. Começo primeiro por, antes de fazer uma apresentação formal, dizer que acabamos de sair de uma reunião que foi pedida muito em cima da hora, mas acabamos de sair de uma reunião com a Sra. Secretária de Estado da Inclusão, precisamente para ela ficar esclarecida exatamente qual é que era a nossa posição em relação ao despacho que ela mesma subscreveu. Não tiramos nenhuma conclusão para que pudesse ser útil já para ser aplicada, no entanto, sabemos que ela está disponível para ir tentar perceber exatamente o que é que se passa, porque acho que a própria não fazia ideia da dimensão que este despacho que ela emitiu, o despacho 11.239 de 2022, veio trazer às AMAs da Segurança Social. A Associação das AMAs é uma associação que desde os anos 1990 está a representar as AMAs, todas as AMAs do país. Fomos informadas de que estava a haver esta situação sobre este despacho da alimentação. As AMAs de Portugal, continente e as ilhas, as AMAs de Portugal sempre foram AMAs muito esquecidas na sua profissão e na sua importância para o nosso país, porque nós somos as AMAs são as primeiras pessoas a cuidar das crianças que nascem no nosso país. Desde 2015, do despacho de 2015, do Decreto-Lei, 2015, que foi composto e foi apresentado pelo último governo do PSD-CDS, que as AMAs têm tido uma grande luta para ter a sua integração, para ter o seu reconhecimento e para valorizarem o trabalho que fazem pelas nossas crianças e pelo futuro do nosso país. Em 2019, depois de muitos anos de luta, conseguimos chegar ao ponto de, pelo menos, as AMAs da Segurança Social serem integradas nos quadros da função pública, a sua carreira profissional, que apesar de não estar devidamente regulamentada, mas foi reconhecida e são atualmente trabalhadoras da função pública.
mas tivemos sempre este problema em relação à alimentação das crianças com as AMAs, porque havia um entendimento geral dos centros distritais que as AMAs teriam que ser responsabilizadas pela alimentação das crianças e os termos em que isso era implementado ficava ao critério de cada distrito. Quando houve a possibilidade das AMAs serem integradas e passarem a ser funcionárias públicas, conseguimos, depois de muitas ajudas vindas de alguns grupos parlamentares aqui representados, nomeadamente dos senhores deputados do Bloco de Esquerda e do PCP, nós conseguimos questionar e interpelar a senhora Secretária de Estado, na altura, Cláudia Joaquim, sobre a situação da alimentação das AMAs. E então a senhora Secretária deu razão, obviamente, às nossas dúvidas, às nossas questões, e nessa altura emitiu um despacho a determinar exatamente os termos em que uma AMA iria cuidar das crianças e da alimentação das crianças no momento, desde o momento em que a criança entrasse até à sua hora de saída. As AMAs da Segurança Social estão limitadas a um horário de 10 horas, limitadas por lei, a um horário máximo de 10 horas por dia. E, sendo 7 horas o seu horário base, 3 horas é o máximo possível para as horas extraordinárias. E a senhora Secretária de Estado, Cláudia Joaquim, em 2019, perante esta Casa e alguns deputados que ainda possivelmente estarão aqui presentes hoje, informou que o seu despacho que iria ser igual para todos os centros distritais e que iria determinar que a responsabilidade da alimentação das crianças, da alimentação confeccionada, ou seja, principalmente a refeição, o almoço completo, seria da responsabilidade dos pais. E que as AMAs receberiam um apoio social para garantir que as crianças tivessem a restante alimentação assegurada com a devida qualidade e variedade que é imprescindível na alimentação de crianças de 0 aos 3 anos, que é uma alimentação muito específica. Este despacho foi emitido, nem todos os centros distritais interpretaram esse despacho da mesma maneira, apesar da senhora Secretária de Estado, nesta Casa, ter dito em nenhum momento é suposto uma AMA cozinhar ou estar na cozinha a confeccionar refeições para as crianças que estão ao seu cuidado. Porque até mesmo pelo Decreto-Lei 115 não é permitida a presença de crianças na cozinha. Ora, a partir do momento que uma criança entre, quer dizer, é impensável para nós uma criança ir ao nosso colo para dentro da cozinha quando estamos a fazer o almoço e estarmos com uma criança ou a mudar uma fralda a uma criança. É impensável. Estávamos muito bem com esse despacho, tirando o facto de que havia alguns centros distritais que entenderam que haveriam de interpretar isso à sua forma, mas, no geral, estávamos satisfeitas. Ao longo dos anos, obviamente que o nível de vida aumentou, as despesas aumentam. E o que as AMAs estavam a pedir é que houvesse uma atualização aos valores que eram atribuídos. Tendo em conta que o Governo tomou uma iniciativa e que, no nosso entender, nós aplaudimos, que é a gratuitidade das crianças, da alimentação e de todos os cuidados que são necessários serem gratuitos, nós recebemos a informação que iríamos ter um despacho com um aumento da verba atribuída para a alimentação das crianças. Não estávamos à espera que o despacho determinasse que as AMAs os pais deixariam de providenciar as refeições, as AMAs com um valor de 88 euros por criança e que é pago no final do mês, não no princípio do mês, no final do mês, teriam de ir comprar, confeccionar, portanto, cozinhar, preparar, arranjar, servir 3 refeições completas às crianças todos os dias. E essas refeições, a parte do cozinhar e preparar, não poderiam ser feitos dentro do horário de trabalho, porque o despacho determina que as AMAs não poderiam estar a fazer esse serviço, a confeccionar,
ou a comprar, enquanto estivessem com cuidados diretos. Bom, uma ama tem cuidados diretos desde o momento em que entra a primeira criança na sua casa até a última que sai da sua casa. Até mesmo as limpezas, nós já temos horas extras não remuneradas, porque a limpeza, a desinfecção, o arranjo, a manutenção dos espaços que as crianças utilizam ao longo do dia, tudo isso é feito depois da criança sair da nossa casa. Agora vem dizer que nós também temos que fazer, no mínimo, cerca de 1 hora por dia, fora do nosso horário de trabalho, para irmos preparar, confeccionar, ao fim de semana, tirar do nosso período de descanso tempo para ir às compras para fazer isso. Recebemos, inclusive, informação de colegas a quem foi pressionado que têm que apresentar uma ementa à sexta-feira, elas é que têm que fazer uma ementa à sexta-feira para apresentar na segunda-feira essa ementa às famílias com a alimentação das crianças. Alguns casos, inclusive, até não esquecer de pôr o talãozinho para a senhora técnica garantir que vocês estão a usar o dinheiro devidamente. Portanto, nós estamos aqui num problema. Como é que as amas vão continuar a trabalhar nestes termos? Como é que nós conseguimos dar os cuidados, que é o nosso trabalho, que é os cuidados aos nossos bebés dos 0 aos 3 anos, e como é que este despacho vem impor à ama, imputar à ama as despesas, os gastos, porque não é só cozinhar ou comer, é também as despesas da água, da luz, do gás, todas as despesas, toda a logística, tudo o que é dinheiro que supostamente deveria estar a ser dado à ama para garantir que o seu trabalho estava a ser apresentado e estava a ser feito com a dignidade e com a qualidade e a quantidade necessária, nunca receberam nenhuma ajuda de custos. As amas da Segurança Social, até à data de hoje, continuam à espera até mesmo do seu subsídio de alimentação, que não têm direito. Já não nos basta nós não termos direito a sentarmos, nem que seja meia hora para almoçar, porque nós não temos tempo para isso. O nosso horário é um horário completo, sem minutos de descanso, não é possível. Nós almoçamos quando podemos, lanchamos quando podemos e até vamos à casa de banho quando podemos. Portanto, como é que nos querem pedir, agora, para ainda acrescentarmos mais 1 hora gratuita, mais despesas gratuitas, nós não podemos continuar a suportar isso. E nós pedimos ajuda a esta Casa para que efetivamente seja revisto este despacho e que seja, que vejam qual é que é a melhor solução, sem prejudicar as crianças, sem prejudicar as famílias, obviamente, mas também sem pôr em causa o trabalho e a qualidade que têm sido dados até à data de hoje. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu passaria agora de imediato para a ronda dos parceiros sociais, para a ronda dos grupos parlamentares. Daria já a palavra ao Sr. Deputado Gilberto Anjos, grupo do Partido Socialista, com um tempo de 5 minutos. Muito obrigada. Muito bem, obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Quero agradecer a disponibilidade da APRA, nomeadamente da Sra. Luísa Sousa, Romana Sousa e Bárbara Ferreira, por estar aqui connosco e apresentarmos a vossa realidade e as vossas dificuldades em primeira mão, dizendo desde já que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como é evidente, reconhece a importância e a missão essencial desenvolvida pelas AMAs na vida familiar, profissional, dos agregados familiares das crianças que estão sob vosso encargo. A importância que as AMAs têm para a própria criança, no seu desenvolvimento, cuidado e bem-estar, e ainda no apoio diário prestado, como foi aqui explanado, na alimentação, na saúde, higiene, atividade, descanso, no contexto muito próprio e de relacionamento afetivo que garante o desenvolvimento da criança feito pelas AMAs. É de facto uma missão tão exigente que só pode ser desenvolvida mediante autorização do Instituto de Segurança Social, quer pelas AMAs da Segurança Social, quer pelas AMAs das IPSS ou pelas AMAs em regime privado. E como não podia deixar de ser, a vossa preocupação é a preocupação dos pais, também sou pai, portanto, dos pais que têm os filhos sob vossa alçada e, consequentemente, tem que ser a preocupação de todos os grupos parlamentares. Esta audição requerida pelo Bloco de Esquerda teve origem no contexto em que a APRA manifestou publicamente a sua preocupação
sobre o subsídio mensal agora atribuído para a alimentação de cada menor. O aumento generalizado dos custos de bens alimentares devido à inflação provocada pela invasão da Rússia à Ucrânia tem sido um tema recorrente em diferentes áreas e o Partido Socialista tem atuado nelas todas, tentando minimizar esse impacto. E neste caso específico, e no que diz respeito ao despacho de 19 de setembro, que visa essencialmente atualizar o valor do subsídio mensal destinado à alimentação das crianças e a atribuir às AMAs, por cada criança que se encontra ao seu cuidado, foi fixado em 88 euros, tendo sido, nesse caso, aumentado em cerca de 27%, mediante a realidade que vocês acabaram de explanar, portanto, que o valor que estava definido para o primeiro escalão era cerca de 69 euros. O valor definido no despacho, portanto, foi negociado e também foi trabalhado, não foi feito de uma forma isolada, foi feito também em sintonia com o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte, o sindicato mais representativo das AMAs do Instituto de Segurança Social. O próprio sindicato, inclusive, reconheceu tratar-se de um avanço importante comparativamente com o valor que era até então atribuído. Com isso, e desde já dizer, não queremos dizer que esta preocupação, e da forma como foi explanado e conforme analisamos também, não é uma preocupação pertinente, antes pelo contrário. Queremos demonstrar que o Partido Socialista está atento a esta realidade e que tem feito um caminho, tem dado passos importantes no que diz respeito ao valor do subsídio mensal destinado à alimentação. A prova dessa preocupação ainda é o esforço desenvolvido pelo Governo a quando há adendo ao compromisso de cooperação para o setor social e solidário, de forma a garantir um aumento também expressivo do valor a ser transferido para as IPSS e para as creches familiares, no caso das crianças abrangidas pela gratuitidade das creches. A segunda preocupação que apresentaram aqui, que é, de certo modo, uma incompatibilidade clara, por aquilo que percebemos, está relacionado com a aquisição e confecção da alimentação das crianças e o facto de ter que ocorrer nos momentos em que as AMAs não se encontram a prestar cuidados diretos, tal como consta no despacho de 19 de setembro, não havendo aqui nenhuma alteração no que diz respeito à Lei 115, que já definia, portanto, o dever das AMAs em assegurar uma alimentação saudável e equilibrada das crianças, garantindo condições de higiene e segurança alimentar na preparação dos alimentos, a preparação de cuidados que as AMAs asseguravam também ainda às crianças no que diz respeito aos cuidados individualizados ao nível do apoio à alimentação, da saúde, da higiene e do descanso, proporcionando atividades de acordo com as suas idades, motivações e interesses das crianças. Aliás, o próprio, e essa incompatibilidade foi aqui bem frisada, o próprio Guia Prático de Apoios Sociais das AMAs, publicado em 2019, também indica que deve ser impedido o acesso, portanto, à cozinha por parte das crianças, o que acaba um pouco por ir ao encontro do facto da alimentação não poder ser confeccionada ao mesmo tempo em que estejam a prestar cuidados diretos às crianças, sendo certo que, ao mesmo tempo, as crianças não podem ficar desacompanhadas. A gratuitidade das creches para as crianças nascidas após setembro de 2021 veio levantar essas dificuldades e veio levantar aqui esta incompatibilidade, por assim dizer. Tanto o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e certamente o Governo estão cientes das dificuldades, inclusive vocês tiveram essa reunião ainda hoje, portanto ainda estão com informação muito fresca nas vossas memórias. E dizendo então que estamos cientes dessas dificuldades e da incompatibilidade em acompanhar durante 10 horas as crianças por dia e confeccionar a refeição em simultâneo. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está disponível em trabalhar no sentido de ajudar a encontrar a melhor solução para encontrarmos então uma forma de saída para essa situação. Queria, contudo, e concluindo, colocar-vos uma questão acerca dessa temática, sendo que estão a trabalhar com a Secretaria de Estado, como aqui mencionaram, na vossa opinião, qual seria o procedimento que deveria ser tomado para resolver ou para minimizar a questão da aquisição e confecção da alimentação às crianças no novo contexto? Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa. Muito obrigada, Sr. Deputado. As respostas são depois no final, são recolhidas todas as intervenções e depois no final poderão responder e acrescentar algo que considerem ainda pertinente. Eu dava já a palavra agora ao PSD, a Sra. Deputada Olga Silvestre. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do PSD cumprimenta a APRA, a Associação dos Profissionais do Regime de AMAs, a Sra. Luísa Sousa, a Sra. Romana Sousa e a Sra. Bárbara Ferreira. Agradecemos e enaltecemos o vosso trabalho, a vossa dedicação e sentido de entrega às crianças que cuidam diariamente e o apoio que dão às famílias portuguesas.
As AMAs são muitas vezes o único suporte que as famílias possuem no cuidar das crianças. Permitem que muitos pais e muitas mães, mas até mais as mães, tenham a possibilidade de poder trabalhar em paz e sossego ou simplesmente fazerem outras rotinas diárias. As AMAs são quase sempre uma segunda mãe para as crianças que cuidam, contribuem para o bem-estar das crianças e para o descanso dos pais, dito de outra forma, contribuem para a harmonia familiar e para a sua felicidade. Ouvimos com muita atenção as vossas pretensões que registramos, são pretensões de quem vive e sente a realidade no dia-a-dia. O que vos move é seguramente o bem-estar das crianças e o seu superior interesse. Obviamente que não podem ser descurados os vossos direitos enquanto trabalhadoras e enquanto profissionais ao serviço e a prestar cuidados às crianças. O PS, na sua intervenção, o Partido Socialista referiu que este valor foi negociado com o Governo. Gostávamos de saber se assim foi, ou seja, se antes de ser emitido o despacho pelos senhores secretários de Estado, se houve uma pré-negociação entre a APRA e o Governo. Gostávamos também que nos informassem se a vossa associação, portanto, foi ouvida pelo Governo antes da publicação, porque, uma vez que deveria ter tido o mesmo tratamento, já que, quando da negociação com as creches do setor social, essa negociação foi feita tendo em atenção esse acordo com o Governo. Portanto, importa saber se foi usado esse mesmo tratamento. Das vossas pretensões que elencaram no início, gostávamos ainda que esclarecessem com mais precisão o seguinte. A senhora propôs a revisão do despacho, deste despacho de 19 de setembro. Gostávamos de saber concretamente o que é que acha que devia ser revisto. Se era o valor pago por criança, portanto os 88 euros, ou se era também o horário e quais são as vossas propostas, quer num sentido, quer noutro sentido. Termino a minha intervenção e peço desculpa porque eu provavelmente vou ter que me ausentar porque tenho um compromisso agendado anteriormente e não posso ficar para ouvir a resposta, mas ficará assegurado pela Sra. Vice-Presidente e pela Coordenadora do Grupo Parlamentar do PSD e mais uma vez muito obrigada pelo vosso trabalho e pela vossa visita aqui à Assembleia da República. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu daria agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias, do Chega. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado. Agradecer a presença das representantes da Associação dos Profissionais do Regime das AMAs. Na sequência do despacho de 11.239 de 2022, assinado pelos Secretários de Estado da Segurança Social e da Inclusão, pode ler-se que, no âmbito do exercício da atividade da AMA, deverá ser assegurada uma alimentação saudável e equilibrada das crianças, garantindo as condições de higiene e segurança alimentar na preparação dos alimentos. Ora, o valor previsto, 88 euros mensais, feitas as contas e dividindo o mesmo por 22 dias, prefaz 4 euros por dia para alimentar cada criança. Pelo que este valor não tem qualquer correspondência com a referência constante do despacho quanto a, entre aspas, uma alimentação equilibrada e adequada das crianças. Pois trata-se de um valor manifestamente reduzido e desadequado à realidade económica do país, como aliás conclui pelo alerta da DEC Proteste, que nos diz que 55 em 63 produtos que compõem um cabaz essencial de supermercado aumentaram de preço. Outra nota a fazer quanto a este despacho é a imputação às AMAs da responsabilidade de comprarem os alimentos e cozinharem as refeições completas para as crianças a seu cuidado, fora do seu horário de trabalho, sem qualquer compensação ou reconhecimento financeiro pelas horas extraordinárias. Nada disto faz sentido, quanto a nós. E deixamos as seguintes questões. É evidente que todos os presentes membros para o Governo
que não é possível garantir uma alimentação equilibrada e saudável das crianças ao cuidado das amas pela quantia de 4 € enunciada pelo Governo. Assim, pergunto às presentes qual o valor que consideram adequado para cobrir o custo alimentar de uma criança por dia. Ponto 2. A Secretária de Inclusão referiu em declarações a um jornal de uma estação televisiva que este montante não era atualizado desde 2012 e que se chegou a este valor através de uma, portanto, a este novo valor, através de uma atualização negociada com o setor. E assim pergunto se esta negociação entre o setor e a Secretária da Inclusão teve efetivamente lugar e, se sim, qual é a posição das AMAs na referida negociação. Questiono também que, sendo estas profissionais, ou trabalhando estas profissionais 10 horas por dia, como vão conseguir cumprir com o previsto no diploma no que respeita à confecção das refeições fora do seu horário de trabalho, sem qualquer compensação ou reconhecimento financeiro pelas horas extraordinárias. E, por fim, consideramos que este assunto vai muito para além da questão monetária. Isto não se pode considerar que o assunto é só o dinheiro. É também uma questão humanitária. Se o presente despacho pudesse ser alterado, que propostas de alterações as AMAs apresentariam? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu dava agora a palavra ao PCP, portanto, ao Sr. Deputado Alfredo Maia, também Vice-Presidente desta Comissão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Em exercício, serei muito breve, desde logo salientando o facto de o PCP, há muitos anos, acompanhar de perto as condições das AMAs e desde logo o seu reconhecimento e integração nos quadros da função pública. Reconhecemos que é necessária ainda a regulamentação desta atividade e salientamos a importância de o Governo e os sindicatos desde logo se empenharem na negociação de uma carreira específica, regulamentando o seu conteúdo funcional, as obrigações, os limites, etc. E porventura aspectos como estes, relativos designadamente aos horários, etc., que não dependam de um mero despacho, mas que resultem de uma negociação efetiva consagrada num instrumento de regulamentação coletiva aplicável aos trabalhadores com funções públicas e sociais. De resto, desejo este que estendemos também às relações das AMAs com as instituições particulares de solidariedade, às quais também prestam serviço. Nós acompanhamos no essencial as vossas preocupações e reivindicações, designadamente quanto aos valores manifestamente insuficientes destinados às refeições, ao problema, do nosso ponto de vista, grave, que tem a ver com os horários de trabalho e a especial penosidade que vos é imposta com as diversas obrigações, incluindo essa bizarra ideia da confecção de refeições fora do horário de trabalho, isto é, de contacto com as crianças. Em todo o caso, e já agora manifestamos estranheza, uma profunda estranheza, pela diversidade de interpretações que os centros regionais da Segurança Social fazem do despacho. Das duas, uma, ou há um excesso de criatividade na interpretação, ou de facto o despacho está mal feito e, portanto, tem que ser corrigido. Em relação, e com isto não gasto muito mais tempo, em relação à questão muito concreta da confecção da refeição principal, da refeição completa, isto é, o almoço, que soluções concretas defendem. E pergunto, por exemplo, se um serviço de apoio das cantinas sociais ajudaria a resolver nomeadamente este problema. E disse, muito obrigado, Sra.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu dou também agora a palavra e novamente ao Sr. Deputado José Soeiro do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sra. Presidente. Creio que esta audição já teve o mérito de reforçar em todos os grupos parlamentares a importância deste tema e a necessidade de que este despacho seja alterado ou revogado e substituído por outro, como nos parece que deve ser. E como teremos oportunidade, espero eu, de confrontar o Governo, esperemos que isso aconteça mais cedo que tarde. Porque, independentemente do objetivo de se querer facultar às crianças a refeição e, eventualmente, até oferecer gratuitamente às famílias a refeição das crianças quando elas estão sob a guarda do Estado, para todos os efeitos, através das AMAs, ou de uma resposta financiada pelo Estado quando existe um acordo de cooperação com a Segurança Social. As creches gratuitas pressupõem isso, que quando as crianças estão à guarda desses cuidados não têm despesas. Isso parece-nos um objetivo razoável. Agora, isso não pode ser feito à custa da sobrecarga e atirando para cima das AMAs mais uma tarefa de profissionais que já ganham muito pouco para as funções que desempenham, que estão a ser privadas, ao contrário das outros profissionais, dos outros trabalhadores da administração pública, que estão a ser privadas do seu subsídio de refeição. Aliás, na discussão que tivemos aqui, por exemplo, sobre o teletrabalho, o Partido Socialista repetiu à exaustão, não é por estar em casa que os trabalhadores não têm direito a subsídio de refeição. Isso resulta da lei geral, nem quis pôr na lei do teletrabalho porque entendia que era esse o entendimento. Por acaso, devia ter ficado na lei, mas enfim, não é essa a discussão agora. Mas são profissionais que já têm baixos salários, a quem que já estão a ser privadas do seu subsídio de refeição, que já têm horários mais longos que os outros profissionais, que já fazem horas extras que não são remuneradas e a quem agora se atira, para cima de quem agora se atira mais esta responsabilidade, ainda por cima com estes valores. Parece-nos que o Governo tem de facto de revogar este despacho e fazer outro. Vários partidos foram perguntando, e creio que é pertinente, qual seria a melhor solução. Responsabilizar as famílias, encontrar junto da Segurança Social uma disponibilização das refeições para que as AMAs as possam depois dar às crianças em casa. A Segurança Social tem serviços de cantina, contrata também serviços de confecção de refeição a entidades externas e, portanto, isso não é uma solução impossível. Portanto, tem que avançar em alguma destas direções. Para além disso, evidentemente que há aqui uma questão que é prévia a este problema, que é o facto de, quando se fez a regularização por via do PREVPAP das AMAs da Segurança Social, não se ter feito duas coisas que era importantíssimo ter feito e que discutimos aqui. Uma carreira específica que acautelasse a especificidade das condições de trabalho e do tipo de atividade que as AMAs desempenham. É uma carreira única na administração pública. Não há mais nenhuma carreira na administração pública do tipo das AMAs, de pessoas que prestam serviço em sua casa, de guarda de crianças, com horários relativamente flexíveis, etc. E, portanto, deveria ter uma carreira específica para acautelar estas questões. E depois o próprio Estado, quando reconheceu que as AMAs são trabalhadoras por conta de outra e não são trabalhadoras independentes, estavam a falso recibo verde e passaram a estar a contrato, o Estado que fez isso para si não exige isso das IPSS a quem paga este serviço. E, portanto, o Estado financia IPSS para prestarem este serviço sem lhes exigir as mesmas condições laborais que o próprio Estado passou a reconhecer, finalmente, de que se trata de trabalhadoras subordinadas, têm um horário, têm uma orientação, respondem a uma avaliação, uma supervisão que é feita pelas instituições e, portanto, são trabalhadoras por conta de outrem com especificidades. Mas, enfim, acho que essa luta também teremos de ir, agora é preciso resolver esta urgência. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu agora dava a palavra novamente à Associação, não sei se será na mesma a Sra. Luísa Sousa que o fará, ou se quer partilhar o tempo. Neste momento, terão 25 minutos, que corresponde ao tempo que os grupos parlamentares tiveram. Obviamente não precisam de o escutar se assim o entenderem. Obviamente agradeço a todos os deputados que, na generalidade, fizeram
uma gestão fabulosa do seu tempo. Portanto, daria agora a palavra à senhora Luísa Sousa. Obrigada. Muito obrigada. Antes de mais, obrigada por nos terem ouvido e obrigada pelas questões colocadas. Em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado Gilberto Anjos, do Grupo Parlamentar do PS, qual é que seria o procedimento, não é, para nós minimizarmos o impacto da compra e confecção da alimentação? O nosso problema não está o impacto na compra e confecção dos alimentos. O nosso problema está na nossa hora do descanso, a que todos os trabalhadores têm direito. No nosso caso, ao fim de 10 horas, nós ainda teríamos que ir às compras. E antes de começar as 10 horas de trabalho, teríamos que nos levantar mais cedo e da nossa hora de descanso para tomar o nosso pequeno almoço descansadamente e prepararmos para o nosso dia de trabalho, teríamos de estar a confeccionar refeições e ninguém nos paga por isso. Ninguém nos paga, além do tempo de trabalho extraordinário, a responsabilidade e as despesas inerentes à confecção, ao cozinhar, à preparação das refeições. Uma ama não é uma educadora. Uma ama não é uma mãe. Substituímos por algum tempo todos os miminhos, toda a atenção, todos os cuidados, a dar a alimentação que é necessária nas horas que são necessárias, a cuidar da criança, a lavar a criança, tudo isso. Mas nós não podemos substituir também à vontade e ao direito que os pais têm de decidir exatamente qual é a alimentação que querem que os seus filhos tenham e em que termos. Nós nem tão pouco temos formação em nutrição e dietética para providenciarmos refeições para estas crianças, quanto mais estar a confeccionar e ter a responsabilidade de ir adquirir produtos. Vou-vos deixar um exemplo para esclarecer isso. Uma criança que tenha alergias alimentares é uma criança que traz restrições, que nós podemos até ter conhecimento prévio através dos pais ou não. Vá que uma ama confecciona uma refeição, uma sopa e põe vamos supor, um espinafre. E a criança, pela primeira vez, está a comer espinafre e faz uma reação alérgica. Consequências é que nós tiramos daqui? A responsabilidade é da ama, que foi a ama que serviu a alimentação e meteu a comer na boca da criança. É uma responsabilidade muito grande para uma ama assumir. Eu compreendo, tudo pode acontecer, mesmo trazendo dos pais, mas nós não nos podemos substituir às famílias, principalmente se nós não tivermos essas condições. Nós não conseguimos estar a trabalhar as 10 horas, mais o tempo que é necessário todos os dias para estar a limpar o espaço, a desinfetar, a arranjar, a preparar e não sei o quê, para o dia seguinte, para termos as crianças, recebemos as crianças, para estarmos de corpo e alma dedicadas a elas todos os dias, porque as amas antigamente sentavam-se e deixavam os meninos a ver televisão ou a brincar com um brinquedinho e era esse o trabalho da ama. Não é esse o trabalho das amas da Segurança Social nem das IPSS há muitos anos. Nós temos projeto pedagógico, temos plano de atividades, nós temos atividades que temos que preparar e todos os dias temos que apresentar à criança desafios para a criança aprender. Não é só olhar para a criança e vê-la crescer, dar comer e deitar a dormir. Portanto, se querem acrescentar a isso ainda mais uma responsabilidade de termos horas extraordinárias não remuneradas e ainda mais despesas, é demasiado, nós não conseguimos. Não é uma questão financeira. É uma questão de pensar que qualidade é que nós iríamos dar às nossas crianças se estivéssemos a cumprir aquilo que está neste despacho que agora foi emitido e que nós estamos a contestar. Portanto, não é o impacto. O impacto é total. A AMA não iria apresentar o seu melhor para aquela criança se tiver que cumprir este tipo de despacho nestes termos e nestas condições. É um impacto devastador. Nós já nos sentimos com muita dificuldade para entregar às famílias ao fim do dia uma criança que se sente feliz, que se sente confortável, que está bem, que está a crescer. E nós não podemos estragar o trabalho que temos feito até agora. É impossível. Não nestes termos que nos estão a ser impostos neste momento. É que nem sequer este despacho nos dá a oportunidade de dizer assim:
sim senhora, os pais têm a opção, que estes pais dão a opção dos pais decidirem se querem levar eles as refeições. E aí a AMA não recebe nada dessa criança, não recebe os 88 euros. E quem é que paga as despesas inerentes a depois ir aquecer o comer que os pais trazem de casa? Ir lavar a louça? Tudo o que é necessário, porque depois já há sempre um pai que se esqueceu um dia de trazer a maçã, o outro dia esqueceu-se um pai de trazer o iogurte, outro dia mesmo por problemas financeiros os pais não têm dinheiro para confeccionar a sopa. A AMA vai ter um bebê um dia inteiro na sua casa sem comer? Sem ter uma alimentação completa e diversificada? Não. Nós não faríamos isso, mas a custo do próprio ordenado da AMA. Portanto, nós não podemos de maneira alguma dizer qual é que é o impacto na compra e na confecção no cozinhar. Não é o valor monetário, é o nosso trabalho, a qualidade e o que nós temos para dar, desde o momento em que a criança entra até sair dos nossos cuidados. Em relação à questão colocada pela senhora deputada do PSD, que agora se encontra ausente, a doutora Olga Silvestre, se houve negociações antes deste despacho ser emitido? Não. Com a APRA, não. Houve certamente uma reunião com o sindicato que foi aqui mencionado e que o sindicato apenas tinha ouvido algumas colegas do Centro Distrital do Porto, AMAs da Segurança Social do Centro Distrital do Porto, em que essas AMAs que ao longo dos anos lhes foi imputado que é da responsabilidade das AMAs confeccionarem as refeições das crianças, com base num subsídio que era dado apenas para colmatar falhas que a alimentação que os pais tinham a responsabilidade de entregar às AMAs, a elas foi-lhes imputado, como em outros centros distritais, que esse dinheiro só era entregue à AMA se a AMA confeccionasse as refeições. Nessa altura e até à data em que este último despacho, 11.239, foi emitido, o valor era discriminatório. Discriminatório. Porquê? Primeiro e segundo escalão, as crianças recebiam uma determinada verba, portanto, os 69 e uns tostões, e as crianças de terceiro e quarto escalão, ou mais, apenas recebiam um subsídio de 34 euros. Portanto, e as AMAs têm as crianças que sejam de primeiro, de segundo, terceiro ou quarto escalão, ou quinto escalão, comem todas 3 refeições por dia. E a elas era exigido que confeccionassem as 3 refeições por dia para estas crianças. Nem elas poderiam fazer de outra maneira. Quer fosse dentro do seu horário de trabalho, quer não, as técnicas não queriam saber. Portanto, não houve negociação. As AMAs do Porto o que reportaram ao seu sindicato foi que estavam a trabalhar nestes termos, o que pediam era um aumento do valor que estava a ser atribuído, mas dentro dos termos do despacho que estava na altura em vigor, que era o despacho de 2019, que determinava que a responsabilidade das refeições confeccionadas é das famílias. O apoio social atribuído por criança em AMA era para colmatar as falhas e garantir um complemento da manhã, uma refeição ao meio da manhã, e para tapar as falhas que os pais pudessem ter. Está a tal situação, uma sopa ao aquecer até pode não estar nas melhores condições e a AMA tem que garantir que tem ali alguma coisa para... Mas nunca foi intenção, em todos os despachos ao longo dos anos, desde que existe o primeiro decreto-lei a regulamentar a carreira profissional, entre aspas, das AMAs, tanto das IPSS como da Segurança Social, nunca houve a intenção que as AMAs cozinhassem. Isso foi imputado por algumas técnicas e alguns centros distritais. Portanto, a única negociação que tem havido com a APRA tem sido quando a APRA tem algum problema que pede ajuda a esta casa, essencialmente e principalmente
nas pessoas dos senhores deputados que estão aqui presentes e que apresentaram este pedido de audição. E como disse antes de começar, nós estivemos reunidas e foi uma reunião convocada em última hora para ouvir, para ouvir a APRA, quando o despacho já cá está em cima da mesa. Pronto. Foi para o sindicato um ponto positivo, o aumento da verba foi. O que não estavam à espera é que tudo aquilo que conseguimos lutar com o despacho que foi emitido pela ex-secretária de Estado, Cláudia Joaquim, em 2019, que tudo isso fosse retirado. Nós compreendemos a gratuitidade. Nós achamos muito bem o direito à gratuitidade, mas não às expensas das despesas das AMAs, do tempo de trabalho gratuito. É impossível. Não houve negociação. O que achamos que seria possível, o que nós pedimos, a revogação deste despacho, que voltem a implementar o despacho anterior, sendo emitida todos os centros distritais as mesmas condições e as mesmas regras e com a verba atualizada. Porque foi só o que nós sempre pedimos. O despacho que estava emitido anteriormente e que foi anulado por este despacho 11.239 estava corretíssimo e ia de encontro às necessidades de todos. Compreendemos que há uma colisão e há uma incompatibilidade entre o facto dos pais terem que ser obrigados a levar as refeições, tendo em conta que o Estado está a oferecer gratuitidade. E eu aqui aproveito e estou a responder também, mais questões foram colocadas por outros deputados, peço desculpa, mas estas informações cruzam-se. A realidade é que é assim, em AMA tem que se arranjar uma solução, se queremos dar a gratuitidade aos pais, seja porque a Segurança Social opte por um apoio social direto aos pais para os ajudar nessa parte da alimentação, seja realmente pela proposta que foi aqui falada de uma possibilidade de cantinas sociais dinamizar esse trabalho para uma distribuição da alimentação tal como se fazem nas instituições. A questão neste momento é, nós precisamos de uma solução para o mês passado. Porque desde o dia 1 de setembro que as AMAs estão a trabalhar nestes termos e as AMAs só recebem o complemento ou o suplemento ou o subsídio de alimentação no final do mês, depois de terem estado um mês a tirar do seu bolso para estar a fazer aquilo que está-lhes a ser exigido neste momento. E continuo a dizer, com horas extras, a custo zero. Portanto, podem haver muitas soluções e nós estamos abertas até a apresentar mais alguma ideia ou apresentar novas propostas. Neste momento, o que é que nós pedimos? Por favor, anulem este despacho, voltemos à base do que estava anterior. Se for caso da situação das famílias que têm o direito à gratuitidade, acrescentem um ponto, por exemplo, dar um subsídio direto às famílias para lhes dar também as mesmas possibilidades que estão a dar àquelas que estão com crianças em IPSS ou em outras instituições, mas para as AMAs o despacho como estava bem. O despacho estava a funcionar bem. Nós precisávamos apenas era o aumento da verba para fazer face às despesas e aos custos da alimentação e da variedade que nós estávamos a proporcionar. Que mais é que estão aqui a perguntar? Se há lugar à compensação de horas, que foi também uma pergunta que o senhor deputado Jorge do Chega colocou, se houve negociação e se há compensação a lugar a horas. Pela lei da função pública, creio eu, as AMAs não podem ser pagas mais horas extraordinárias do que aquelas que já estão a ser para poderem ter uma hora diária a confeccionar as refeições. Portanto, é impossível. Aí não há como dar resposta, pronto, mesmo porque é assim que o Estado determina. E, portanto, não há. Pronto, em relação a mais soluções, eu agora vou passar aqui à minha colega Bárbara, que eu acho que a minha colega Bárbara talvez tenha mais alguma questão que possa responder e que achem que fique mais completa.
Então, muito obrigada. Sou uma técnica administrativa da função pública com a função AMA, no Centro Distrital de Lisboa. Por isso, sei, esta questão é muito pessoal. Eu, desde setembro de 2019 até 21 de setembro de 2022, nunca foi da minha responsabilidade cozinhar. Foi sempre da minha responsabilidade assegurar o bem-estar alimentar, físico, das crianças que estavam a meu cargo. E as coisas, houve sempre este entendimento dentro do nosso centro distrital e entre as famílias, e até ao momento as coisas funcionaram. Este despacho vem imputar à AMA a responsabilidade integral no período das 10 horas, porque nós estamos efetivamente 10 horas com as crianças, a alimentação integral. E quando eu falo alimentação integral, nós recebemos muitas crianças às 7h30 da manhã, que muitas vezes vêm sem o pequeno almoço. Porquê? Porque elas depois dão qualquer coisa. Não é? Porque é do senso comum que não vamos ter as crianças na nossa casa sem alimentar. Não é? E, manifestamente, 88 euros, que dá uma média de 4 euros por criança, é manifestamente insuficiente para eu conseguir assumir as responsabilidades das despesas da confecção e apresentar soluções equilibradas para as necessidades que aquela criança vai ter ao longo das 10 horas. E é esse o grande problema que nós estamos a ser desafiadas, porque se no Centro Distrital de Lisboa não tem sido essa a ação, noutros centros distritais estão a imputar às AMAs. Nós compreendemos, a mensagem é, nós compreendemos que este valor não é suficiente, mas isto é uma ordem que nós temos, vocês têm que cumprir e depois manifestem-se da forma como quiserem. E o que é que nós fazemos? Mas temos ali aquela criança que os pais exigem que se dê a alimentação, porque há essa gratuitidade, e temos ali uma criança que muitas vezes temos que dar o pequeno almoço, o reforço da manhã, o almoço, o lanche, e com 4 euros, e destes 4 euros eu tenho que pagar as minhas despesas, as despesas da confecção. Já não falo de quando é que eu vou executar isto, porque o meu horário de trabalho está no meu contrato de trabalho. O meu horário de trabalho é feito em relação às necessidades da família, não em relação às necessidades do serviço. Ou seja, se uma família tem necessidade que eu fique com a criança 10 horas, esse é o meu horário de trabalho. Todas as outras tarefas que são necessárias, que são inerentes à profissão, não estão salvaguardadas. Subentende-se que eu tenho que fazer isto fora do meu horário de trabalho, como agora se subentende-se que eu tenho que fazer a aquisição e a confecção fora do meu horário de trabalho. E é nesta situação que é percebermos que com 88 euros não temos capacidades para assumir aquilo que nos estão a pedir, e é nisso que nós pedimos ajuda, porque realmente nós estamos a trabalhar com crianças, e acho que é compreensível que 751 euros, que é o meu ordenado bruto, eu não tenho capacidades para alimentar 4 crianças. Não é? Porque eu tenho, os 88 euros não me são possíveis, mas eu tenho aquela criança ali, e eu tenho que corresponder às necessidades daquela criança no momento. Eu não posso dizer, olha, agora não posso, porque ainda não está resolvido. Não é? Eu tenho que responder no imediato, o meu trabalho é no imediato. E não me estão a dar estas soluções. E é nisso que eu peço muito a vossa ajuda, porque estamos efetivamente
sem opções. Sem opções. Eu sou AMA há 30 anos. Há 30 anos que passo recibos verdes à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Há 30 anos que dizemos em todo o lado que somos trabalhadoras dependentes. Jamais fomos trabalhadoras independentes. Gostam muito de nos chamar isso porque essa palavra liberta as instituições das suas obrigações. Fizemos um caminho ao longo destes 30 anos, provando que a AMA é capaz de colocar os seus bebés ao nível do desenvolvimento que eles têm quando saem das creches. Essa é a nossa grande medalha. Isso foi sempre muito gratificante. O trabalho que as AMAs desempenham com as suas crianças é muito gratificante. 3 anos depois, vê-los voar é muito bom. Era bom que, da parte do Estado, que percebeu que as AMAs que passavam recibo verde à instituição eram tão AMAs como as outras AMAs, era bom que o Estado começasse a pensar num contrato, numa legislação que vincula as AMAs, que nós não temos vínculos com ninguém. O nosso vínculo é um vínculo precário, não existe um vínculo jurídico. Isto é a maior dor 30 anos depois. Tornamos a bater no mesmo. E não saímos disto. As colegas estão a falar neste despacho, veio alterar a dinâmica das colegas e eu continuo a bater lá atrás na mesma tecla. Eu gostava tanto que as AMAs tivessem um trabalho, um contrato de trabalho. Que o trabalho as AMAs têm. Agora falta legislar. Falta legislar para esta atividade. Existiu o 115, ele está aí, mas é para as AMAs privadas. Não é para nós. Nós continuamos sem legislação. E como não há legislação, cada instituição paga às AMAs o que lhe apetece, apesar dos protocolos que saem anualmente ou quase anualmente da Segurança Social, é o protocolo para as instituições, e onde vêm as verbas a atribuir à creche familiar. É claro que quem pode passa e não paga. A maioria das instituições não paga o que vem no protocolo. As IPSS que pagam alguma atualização às AMAs nem sequer se baseiam em protocolos nenhuns, pagam um bocadinho porque querem. Temos as instituições todas ligadas à Santa Casa da Misericórdia, todas as misericórdias, a pagar os valores de 2010. Nunca mais houve aumento nenhum para as AMAs. Nunca mais houve uma atualização no vencimento das AMAs. Algumas instituições atualizaram um bocadinho. Há AMAs a ganhar 920 € por 12 horas de trabalho sem subsídios. Não há férias, nem há Natal. As AMAs não têm direito. Também há algumas instituições que pagam 850 € pelo mesmo trabalho, pela mesma quantidade de horas, tudo igual. As que ganham 762,96 é igual, têm 12 horas de trabalho, têm as obrigações que sempre tiveram. É triste chegarmos aqui e vermos que cada instituição paga, se lhe apetecer pagar, e como quiser e quando quiser. Porque não há legislação que as obrigue de outra forma. Não queria deixar passar este bocadinho. Era a minha oportunidade de eu dizer que queremos um contrato de trabalho com normas iguais para todas. Muito obrigada. Bem, muito obrigada. Vamos encerrar aqui esta audição. Agradecer uma vez mais a vossa presença aqui, agradecer o contributo, os contributos que aqui nos deixaram e que irão permitir, obviamente, as necessárias reflexões em torno desta questão. Portanto, um obrigado e um bom trabalho. Muito obrigada. Nós vamos
Nós vamos continuar, ainda temos alguns pontos na nossa ordem de trabalho, será em princípio relativamente rápido, mas vamos prosseguir.